Glória a Deus. Queridos, essa ministração, ela tem por tema separando os homens dos meninos. Tenho certeza que é uma mensagem que vai falar ao nosso coração, amém? Peço para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Na minha ministração passada, estive lendo esse texto, ministrando em cima desse texto, e vamos prosseguir nessa ministração. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Fica com a sua Bíblia aberta. Irmãos, essa palavra ela tem um impacto. Essa palavra ela acende um alerta no meu coração. Porque Paulo está falando com a igreja de Corinto e dizendo: eu não pude falar como vocês, como a espirituais. Eu fui limitado na hora de falar com vocês. Eu tive que ter um cuidado para falar com vocês. Eu tive que medir o nível de instrução que eu vou passar para vocês, porque vocês estão limitados. Vocês estão limitados. Não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. E eu acho muito interessante o conceito de Paulo para carnal. Porque ele fala assim: vocês são carnais, meninos em Cristo. Então eu quero que você entenda o conceito de Paulo. Para Paulo, aqui em Corinto, carnal é aquele que é infantil na fé. Ele é um menino em Cristo. Então muitas vezes é um conceito diferente do conceito da igreja de hoje. Porque para a igreja de hoje, o crente carnal é o crente que está com um pé na igreja e o outro no mundo. O carnal é o que está vivendo uma vida desenfreada de pecado. Mas para Paulo não. Para Paulo, carnal é alguém que ainda é infantil, é menino, é uma criança em Cristo. Então o conceito já é diferente. Por quê? Porque Paulo diz: vocês são carnais, mas são igreja. Vocês são carnais, mas são corpo. Vocês são meninos, mas fazem parte. Vocês são meninos, mas pertencem. Só que o conceito da igreja de hoje é: o carnal ele não faz parte. O que faz parte é o espiritual. O carnal ele não agrega, porque ele é carnal. Então nós precisamos entender esse conceito. Porque na igreja nós vamos encontrar meninos. Na igreja nós vamos encontrar meninos. E não é porque é menino que não é de Cristo. Não é porque é menino que não é de Deus, que não faz parte do corpo, que não faz parte da igreja. E eu acho muito interessante porque nós fomos ensinados e crescemos com um pensamento de que o carnal ele está muito distante. O carnal ele está praticamente fora. Se ele não mudar, ele nunca vai estar dentro. Mas Paulo diz: o carnal está dentro, só que ele é limitado. Ele é infantil. Então que nós possamos compreender isso. E aí Paulo diz assim: vocês são meninos em Cristo. Versículo 2: porque ainda sois carnais, pois com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois
carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Eu acho isso aqui muito interessante, irmão. Por quê? Porque Paulo está dizendo, vocês são meninos. E é claro que eles iam perguntar, por quê? Porque eu tive que criar vocês com leite. Não pude dar carne e nem agora posso dar carne a vocês. Mas por quê? Porque vocês são carnais. Por que que nós somos carnais? Porque no meio de vocês tem inveja. Porque no meio de vocês tem contenda. Porque no meio de vocês tem dissensões. Então porventura vocês não são carnais? Porventura vocês não são meninos? Porventura vocês não andam segundo os homens? O que eles tiveram que responder? Sim, é verdade. Mas por que eu acho isso interessante? É porque a igreja de hoje iria taxar isso, não como meninos na fé, mas talvez como é um endemoniado. Por quê? Porque tem inveja. É um endemoniado. Por quê? Porque causa dissensão. É um endemoniado. Por quê? Porque ele causa contenda. Mas Paulo diz, não, é menino. Por quê? Você já observou um grupo de crianças? Tem inveja no meio deles, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Dá um brinquedo para um, para você ver se ele não vai querer aquele brinquedo. Os brinquedos podem ser até iguais, mas ele quer o que está na mão do outro. Observa as crianças. Tem contenda no meio deles, sim ou não? Irmãos, quem tem 2 filhos ou mais, tem hora que quase fica louco. Por quê? Porque é briga toda hora. É contenda, é dissensão. Por quê? Porque são infantis. Porque são infantis. Então eu acho isso muito interessante, porque algumas coisas que a igreja de hoje vai demonizar, Paulo vai trazer um discernimento completamente diferente, dizendo, não, é porque ainda são meninos, porque eles ainda estão andando segundo os homens, porque a visão deles ainda é limitada, são meninos só. O que significa isso? Isso responde muitas questões dentro das igrejas, e muitas vezes a gente está julgando mal, e não estamos compreendendo que é só uma questão de amadurecimento. Porque Paulo vai pegar e falar em 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Então a questão é que todo aquele que é adulto hoje, já foi menino. Todo o que é maduro hoje, já foi infantil. E cometeu os erros, digamos assim, da infância. Cometeu os erros de menino. Então nós temos que compreender que existem questões que é questão de amadurecimento. Mas eu acho muito interessante, fala como menino. Quando Paulo está dizendo, vocês são meninos em Cristo, ele está falando, vocês falam como menino, vocês pensam como menino, vocês sentem como meninos. Agora eu te pergunto, a conversa de uma criança é relevante para um adulto? É interessante para um adulto? Não. Porque é conversa de criança, é fala de criança, não vai trazer uma substância, uma conversa edificante para um adulto. Por quê? Porque ele já deixou de ser menino. Então Paulo está dizendo isso para eles, e na igreja é do mesmo jeito.
Vai ter pessoas que ainda são meninos em Cristo e a conversa dele é de menino. Por isso que para nós para alguns não vai trazer nenhuma edificação, não vai trazer nenhum interesse. Por quê? Porque é menino. Porque é menino. Só que o que eu acho mais, não vou dizer perigoso, mas o que nós devemos ter a maior atenção é quando diz assim: eu sentia como menino. E existem pessoas dentro da igreja que elas sentem como menino. Como menino. O sentimento de um menino, de uma criança, ele é sincero, ele é verdadeiro. Só que muitas das vezes ele é sincero, é verdadeiro por uma coisa banal. Ele é sincero, ele é verdadeiro por uma coisa que não faz sentido. Por uma coisa que não faz sentido. Então, se você pegar uma bolinha de papel, aí a criança vai jogar e perdeu, ela começa a chorar. Ela começa a sentir a perda de uma bolinha de papel. E aí você vai falar para ela: isso é insignificante. Dá para ter mais 1000 bolinhas de papel. Não, mas eu queria aquela. Não, porque eu gosto daquela. Então, ele vai começar a manifestar emoções, porque ele sente como menino. Como assim, pastor? Explica. Existem pessoas na igreja que sentem como meninos. É a coisa mais simples do mundo. É talvez algo fútil, mas ele emprega as emoções dele, ele emprega os sentimentos dele. Cria uma confusão. Mas por quê? Porque ele sente, os seus sentimentos é como de menino. Ele pensa como um menino, ele é infantil no seu entendimento. E talvez você quer mostrar: ei, existe coisa melhor, existe coisa maior. Só que ele pensa como menino. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você oferece uma nota de R$100 e 10 moedas de R$1. A criança vai olhar para as 10 moedas de R$1. Ela não vai olhar para a nota de R$100. Você pode falar: mas aqui é muito mais, é muito melhor. Ela fala: não, eu gostei desse aqui. Esse aqui para mim é mais interessante. Esse aqui brilha, esse aqui faz barulho e tem mais. Porque ela pensa como menino, sente como menino, fala como menino. E dentro da igreja isso vai acontecer. Terão os meninos. Por quê? Porque o menino muitas das vezes ele se magoa com pouca coisa. Ele se entristece, ele emburra por uma coisa que você fala: meu Deus, é uma tempestade num copo d'água. Mas o menino sente como menino. Então nós temos que tomar cuidado e prestar muita atenção. Por quê? Porque para o menino é sincero e é verdadeiro, e para nós pode ser algo tão simples e, sabe? Mas o que eu quero ministrar aos irmãos sobre separar os homens dos meninos, é porque Paulo vai falar: vocês são meninos, falam como menino, pensam como menino, andam como menino, sentem como menino, mas em vocês, 1 Coríntios 3,16, habita o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos meninos, estão nos infantis, o Espírito Santo está lá também. E ainda mais, Paulo vai dizer para os meninos, para os infantis na fé: e vocês, na igreja de Corinto, têm todos os dons, de forma que não falta nenhum. Nos meninos tem o dom também, só que ter o Espírito e fluir nos dons, não te leva a outro patamar. Você pode continuar sendo menino. Continua sendo menino. Tinha o Espírito Santo? Tinha. Fluía nos dons? Fluía, mas eram meninos, carnais. Eram carnais. Então, o que eu quero ministrar aos irmãos é que nós precisamos atingir um outro patamar.
Nós devemos ter a preocupação e tomar essa palavra para nós, fazendo uma análise e questionando: será que Deus não quer revelar muitas coisas para mim, mas eu ainda não posso entender porque sou menino? Será que Deus não quer falar muitas coisas para mim, só que se Ele falar agora, eu não vou entender porque eu sou menino? Eu acho muito interessante, porque quando Paulo diz assim, ó, vocês são carnais, vocês são meninos, é porque tem um termômetro, tem uma forma de medição para isso, e ele mede pelo comportamento deles é que Paulo faz a medição. Vocês andam assim, vocês falam assim, vocês pensam assim, então vocês são meninos, e nós precisamos olhar para nós, porque quando essa palavra chega até Corinto, será que é bom de ouvir? Ó, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não pude porque vocês são carnais. Irmãos, quem aqui gosta de ser chamado de criança, de infantil, de imaturo? Tem alguém que gosta? Você está numa discussão dentro do seu relacionamento e a pessoa fala, você é muito infantil. Você fala, nossa, obrigado. Não, ninguém gosta de ser considerado infantil. E por não gostar de ser considerado infantil, é por isso que muitas vezes a gente não faz a análise, porque a gente tem medo da resposta. Realmente eu sou infantil, eu sou carnal. Por quê? Porque isso que eu estou sentindo é coisa de criança, porque isso que eu estou pensando é coisa de criança, o que eu estou falando é coisa de criança. Eu preciso amadurecer. Por quê? Porque é preciso separar os homens dos meninos. E para ministrar sobre isso, nós precisamos ir a um outro patamar. Por quê? Porque por mais que o menino tenha o Espírito Santo, por mais que o menino flua nos dons espirituais, menino se relaciona como menino. Criança vai se relacionar como criança se relaciona. Então, se nós formos meninos na fé, nós vamos nos relacionar com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, como crianças. E como é o relacionamento de uma criança? O relacionamento de uma criança ela é baseada no interesse. O relacionamento de uma criança é baseado na troca. E tem pessoas que elas vão se relacionar com o Espírito Santo se ela tiver algo em troca. Ela vai se relacionar simplesmente para ter algo em troca. Esse é o problema. Por quê? Porque os meninos são aqueles que vão dobrar os joelhos quando querem receber alguma coisa, mas não são aqueles que vão dobrar em agradecimento quando receber. Então, nós não podemos nos relacionar com o Espírito Santo como crianças, porque senão nós sempre vamos estar na base da troca. Eu vou orar mais porque eu quero que Ele faça mais, eu vou orar mais porque eu quero experimentar mais. É se relacionar na base da troca. Mas como que adulto se relaciona? Adulto se relaciona, preste atenção, eu não estou falando do adulto que tem uma ambição, porque o que acontece assim, na área profissional, na área comercial, você se relaciona por interesse também, mas eu quero trazer para um relacionamento de intimidade, para um relacionamento de amizade, de companheirismo. Eu quero trazer esse sentido de relacionamento. E como que o homem, o adulto, o maduro se relaciona com o Espírito Santo? Primeiro, ele se relaciona por amor. Segundo, ele se relaciona com responsabilidade.
Como que um casal se relaciona? Tem que se relacionar por sentimento? Sim, mas tem também que se relacionar por responsabilidade com o outro. Por responsabilidade. Então nós precisamos mudar a forma de nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos ir para outro patamar. Por quê? Porque senão vamos estar deixando de viver o que Deus tem para a nossa vida. Como assim, pastor? Porque vai estar escrito na palavra do Senhor, no Novo Testamento, eu não recordo o livro agora, mas é o mesmo Paulo que escreve, e ele escreve dizendo assim: ei, o menino, por mais que ele seja o herdeiro de tudo, enquanto ele não for maduro, enquanto ele não crescer, ele é igual o escravo. Ele não tem o direito de controlar o que é dele. E muitas vezes nós estamos como meninos, nós até somos possuidores, é nosso, mas não está liberado para nós usufruirmos, porque senão vamos usar como meninos, sem responsabilidade, sem cuidado, sem dar valor àquilo que recebemos. Mas eu quero que os irmãos entendam isso. Então a questão de Paulo aqui é que carnalidade é a infância, é o cristão infantil na fé, é o menino. E o que é então o espiritual? Que ele diz: eu não pude falar com vocês como a espirituais. Espiritual, então a gente vai entender que é o adulto, o maduro, o homem. E conversa de homem é diferente de conversa de criança. Conversa de adulto é diferente de conversa de criança. E muitas vezes a gente pode perceber isso dentro da igreja. Quando é uma roda de adultos, a conversa é uma. Mas quando é uma roda de infantis, a conversa é outra. Completamente outra. E a conversa de infantis não tem proveito. Mas vamos continuar. Como acontece essa mudança? Como acontece esse amadurecimento? Como que sai do patamar da infantilidade e começa a acessar então uma maturidade, começa então a acessar aquilo que Deus tem para os homens, para os adultos? Como que isso acontece? Isso acontece com o enchimento do Espírito. Para quem lembra da ministração passada, ser é diferente de ter. Meninos têm o Espírito Santo. Os homens são cheios do Espírito Santo. Os adultos são cheios do Espírito Santo. Os maduros é porque são cheios do Espírito Santo. Então, o que vai nos levar a outro patamar é ser cheio do Espírito Santo. E nós estamos falando sobre isso nesse mês. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo de número 18. Diz assim: não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha para mim. O que é embriaguez e o enchimento do Espírito tem em comum? O que tem em comum para ser contrastado aqui nesse versículo? A embriaguez e o enchimento do Espírito. O que eles têm em comum? É porque quando eu estou embriagado, eu estou sem o controle. Quando eu estou cheio do Espírito, eu estou sem o controle.
Porque quando estou embriagado, eu sou controlado pelo álcool. E quando eu sou cheio do Espírito, eu não sou controlado por mim, eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que tem em comum é que me tira do controle. Me tira do controle. Tanto a embriaguez como o enchimento do Espírito. Só que se eu estiver embriagado, essa falta de controle vai me levar para uma dissolução, para perdição, para devassidão. Vai me levar para isso. Só que se eu estiver cheio do Espírito, vai me levar para a vontade de Deus. Se eu estiver cheio do Espírito, vai me levar para os propósitos de Deus. Se eu estiver cheio do Espírito, vai me levar para o destino que Deus tem para a minha vida. É para esse lugar que vai me levar. Mas eu quero que você entenda isso. Ser cheio do Espírito é o que vai nos levar para um outro patamar. Ser cheio do Espírito. Porque a intenção do Espírito é dirigir a minha vida. Porque aqueles que têm são os meninos. E os meninos estão tomando as decisões. Porque há entre eles inveja, dissolução, contenda. É o Espírito que está dirigindo? Não. São os meninos querendo se governar. Mas quando eu sou cheio do Espírito, não tem como eu fazer as coisas de menino, porque não sou eu quem me governo, mas é o Espírito que me governa. Então, se eu sou cheio do Espírito, para que eu sou cheio? Eu sou cheio para que Ele dirija a minha vida. Então, se alguém perguntar, por que ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu não quero me dirigir. Eu quero que Ele dirija a minha vida. Que Ele dirija os meus passos, que Ele dirija as minhas palavras, que Ele dirija os meus pensamentos, que Ele dirija os meus sentimentos, que Ele dirija as minhas ações. Eu quero ser cheio do Espírito porque eu não quero tomar as decisões. Eu quero que Ele tome as decisões. Eu quero que Ele dirija a minha vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é o amadurecimento que nós precisamos. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, vai dizer: digo, porém, andai no Espírito. Na versão NAA, que é Nova Almeida Atualizada, vai dizer assim: eu digo, porém, que vocês vivam no Espírito. Na NVT, Nova Versão Transformadora, que o Espírito guie a vida de vocês. Ser cheio do Espírito é ser dirigido por Deus. Então, talvez os irmãos estão percebendo que nas minhas ministrações eu estou querendo fazer uma distinção entre muitas vezes o movimento que acontece no culto e a conduta da vida. Por quê? Porque muitos que foram cheios em um culto não estão aqui hoje. Aí eu pergunto, o enchimento do Espírito serviu para que eles não estivessem aqui agora? É para isso que serve? Não, porque os cheios do Espírito são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, nós podemos perceber uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não fala como menino, ela fala como espiritual. Ela não sente como menino, ela sente como espiritual. Ela não pensa como menino, ela pensa como espiritual. Ela já não tem mais a visão carnal, mas ela consegue enxergar através do Espírito Santo. E aí o que ela fala, ela não fala da boca para fora, mas ela fala aquilo que o Espírito instrui ela a falar. O que ela sente não é um sentimento causado pela infantilidade, mas é um sentimento causado pelo Espírito.
o que ela entende são coisas espirituais. É coisa de gente madura. É aí onde se separa os homens dos meninos. Então, o que separa os homens dos meninos? Ser cheio do Espírito Santo. É o que separa os homens dos meninos. Ser cheio do Espírito Santo é o que separa os homens dos meninos. Pastor, por que o senhor está ministrando isso? É porque muitas das vezes, quando eu estou profetizando, ou eu estou pregando, ou eu estou cantando, ou eu estou orando por alguém, ou eu estou em alguma atividade, eu penso, eu sou cheio do Espírito. Eu sou cheio do Espírito. Mas talvez esse seja o pensamento que revela que você é infantil. Porque você está achando que é pelo que você está fazendo. Porque você acha, não, o que eu estou fazendo tem que ser muito espiritual para fazer. Não. Porque os cheios do Espírito você reconhece na rotina. Os cheios do Espírito você conhece no caráter. Os cheios do Espírito você conhece na conduta. Sabe por quê? Porque esses meninos de Corinto fluíam nos dons, mas estava faltando o fruto do Espírito. Por quê, pastor? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o que prova, o que lapida, o que transforma o nosso caráter. Lá no fruto do Espírito tem algo chamado assim: domínio próprio. Domínio próprio. Aí a pessoa vem, canta, dança, roda, pula, prega, ora, só que não tem domínio próprio dentro de casa, não tem domínio próprio na rua. É só alguém pisar no calo que o domínio próprio, irmão, ele some. Mas os que são cheios do Espírito, eles têm domínio próprio. Pode pisar, eles são controlados. Pode pisar, eles não estão dirigindo a própria vida, é o Espírito que está dirigindo. Eles não estão com as rédeas. Quem está com as rédeas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, irmãos, a gente precisa separar. Sabe por quê? Porque menino, muitas das vezes ele não gosta de comida que dá sustância. Ele gosta do quê? De miojo, de leite. Ele não vai gostar de um caldo de mocotó. Ele não vai gostar de uma buchada de bode. Não, isso é forte demais, eu não consigo comer isso, não consigo digerir isso. E muitas das vezes a mensagem vai soar assim, no ouvido de alguns. Isso daí é pesado demais para me comer, já está tarde, não está legal. Só que a gente precisa separar os homens dos meninos. Por quê? Porque se sempre você trouxer leite e os homens estão ali, esses homens vão começar a ficar desnutridos. Porque homem não toma leite. Homem come carne. Entende? Então, o que nos traz o amadurecimento é ser cheio do Espírito. E para me encerrar, irmãos, eu quero dizer, não tem como um homem cheio do Espírito não ter experiências com o Espírito Santo. Nós vamos ver na Bíblia experiências como Paulo e Silas na prisão, orando e cantando. Isso é coisa para homem. Está preso, açoitado, machucado, mas está orando e cantando. Aí a cadeia estremece, a cadeia se abre. Mas por quê? Porque são meninos? Não, porque são homens. Entenda isso, experiências assim, elas geralmente acontecem na Bíblia
quando alguém está orando. É quando eles estavam orando, aconteceu. É quando Pedro está orando em cima de um telhado que ele tem uma visão e Deus fala com ele. É quando a igreja está orando que um anjo entra dentro da prisão e tira Pedro de lá. É quando a igreja está orando. É quando Pedro ora que aquela menina chamada Dorca ressuscita. Quando Pedro está orando. Experiências com Deus acontecem em meio orações. Mas oração não é para menino. Oração é para homem. Por quê? Porque menino só faz pedição. Pede, 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 pede. Mas homem ora. Homem fala com Deus, homem tem diálogo com Deus, homem tem vida com Deus, homem tem intimidade com Deus. Por quê? Porque se relaciona como maduro, se relaciona como adulto, se relaciona como homem, que diz assim: não importa o que vai acontecer, se eu tiver que morrer hoje, Senhor, obrigado pela vida que eu tive, obrigado pela oportunidade de morrer pregando teu nome, de morrer pregando o teu evangelho. Menino não é assim. Então, irmãos, é o enchimento do Espírito que separa os homens dos meninos, porque o cheio do Espírito Santo, ele é maduro em todas as circunstâncias, em todas as provas, em todas as lutas, no meio das tentações. Ele não é menino, ele é homem, e ele vence as tentações porque ele é homem. Maduro, adulto, cheio do Espírito Santo. Não tem como vencer tentações se você não for cheio do Espírito Santo. Amém? Pode se colocar de pé, irmãos.